Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que se liga com a gente que acompanha a equipe positiva, aquele abraço, muito bom dia para você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja, obrigado por estar com a gente, obrigado por ouvir, por estar acompanhando a equipe positiva. Vamos juntos, mais uma manhã, estamos frente a frente para tocarmos a notícia, para trazer a verdadeira informação até você aqui no nosso programa Passando a Limpo. E nós, todos os dias, estamos batendo aqui naquela tecla do crime no Brasil, do crime organizado no Brasil. Vocês sabem que ontem eu até comentei aqui com relação ao projeto tramitando no Congresso Nacional, que poderia ser votado um projeto ontem e acabou que não foi votado este projeto ontem no Congresso Nacional. Estão pedindo mais tempo, quer dizer, a oposição pensa uma coisa, a situação pensa outra. Enquanto isso, os bandidos estão à solta, os canalhas estão à solta, fazendo ruaça para todo lado aí. O nosso Brasil é uma bandalheira mesmo, né? Aqui, eu comentava ontem e falava, né? Aqui roubam de todo mundo. A gente trouxe até uma matéria ontem aqui no programa com relação a golpes. Cada dia que passa, tem mais golpes na praça, mais golpes sendo dados em cima das pessoas. Agora, sabe qual foi o maior golpe dado? Foi em cima dos aposentados do INSS. Porque aquele golpe até hoje, algumas pessoas foram presas, mas ninguém devolveram bilhões que foram roubados dos velhinhos, dos aposentados do INSS. Aqui no Brasil é assim. Agora, tem que fazer leis rígidas, não só para o crime, mas também para tudo. As leis abrangendo todos os aspectos desses canalhas que roubaram, que tiraram dinheiro dos nossos velhinhos do INSS, dos pensionistas do INSS, como também qualquer um que comete qualquer tipo de crime, aí que lesa o cidadão, que tira dinheiro do cidadão, que deixa as pessoas, porque esses caras aí que roubaram as pessoas do INSS deixaram muita gente sem dinheiro, e muitas das pessoas, e a maioria das pessoas que recebem e são pensionistas e aposentados do INSS, o dinheiro mal dá para comprar o remédio, e se vai lá e desconta R$50, desconta R$100, tá tirando do remédio, tá matando as pessoas. Ontem eu disse aqui, sabe o que acontece? Tá matando até mais do que aqueles criminosos que morreram lá no Rio de Janeiro e que mataram policiais também. É isso, é uma pura verdade. É o que eu digo, né? Porque esse povo que faz desvio político, que desvia dinheiro público, eles estão tirando da saúde, da educação, tá matando o povo. E esses canalhas aí, esses vagabundos que roubaram do INSS, eles também estão matando as pessoas. Por quê? Tá tirando dinheiro do remédio, tá tirando dinheiro daquele remédio que ele poderia ter comprado e depois não teve dinheiro para isso, porque as coisas estão caras, porque o nosso salário mínimo é um salário mínimo pífio e que não dá peso de compra nenhum. E ainda tem canalha, tem vagabundo para roubar o dinheiro do povo. Aí o que eu estou dizendo é que essas leis têm que se estenderem e tem que ser o mais rápido possível. Tem que fazer leis para o traficante, tem que fazer leis para o ladrão, tem que fazer leis para o político que é ladrão também, porque tem muito político aí desviando, então tem que fazer leis para ele. Sabe o que eu acho? Nem precisa prender o cidadão. É só tomar o patrimônio do sujeito. Toma tudo que o sujeito tem, que o sujeito roubou. O que acontece aqui no Brasil, sabe o que é? É que o cara rouba, o que o cara limpa, tira tudo que tem do patrimônio público, rouba e depois não tem que devolver. E depois não devolve. O dinheiro sumiu, o dinheiro foi não sei pra onde. E o cara continua rico e dando risada do povo.
É esse que é o problema no Brasil. Então o Congresso Nacional tem que debruçar em cima disso, fazer leis rígidas para todos os aspectos. Eu não sei se vocês que estão do outro lado aí concordam comigo com relação a isso. Tem que fazer leis rígidas em todos os aspectos, porque a bandidagem está solta, mas a bandidagem não é só os bandidos que andam armados aí, não. Tem os bandidos de colarinho, aqueles bandidos que matam lentamente as pessoas igual a diabetes, porque eles vão lá e roubam, tipo esses canalhas que roubaram aí do INSS. Roubaram, gente, não é 1.000, não é milhões, não. São bilhões que eles tiraram do povo, tiraram dos velhinhos do INSS. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positivo, referência em jornalismo. Olha, gente amiga, nós estamos vivendo hoje, a quinta-feira, já 13 de novembro do ano de 2025. Sutras com tempo bom, céu claro. Bom dia para você que liga aqui no nosso programa Passando a Limpo a Tribuna do Povo. Eu vou destacando aqui as manchetes do programa de hoje. Operação Baco fiscalizou lojas de conveniência em Três Pontas e levou o jovem preso. Daqui a pouco tem esta notícia direto aqui no programa Passando a Limpo. Tem uma entrevista também com o presidente da Câmara, Miller Bueno. Ele abre o jogo e justifica porque criou um projeto que diminui gastos com diárias dos vereadores. É daqui a pouco, vocês vão ficar ligados e vão ficar sabendo, é claro, só aqui, exclusivo, aqui no programa Passando a Limpo. Ministério Público e Polícia Militar fazem operação em Campo do Meio contra a falsificação de medicamentos. Estas e outras notícias aqui, agora, no programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Tem mais! As notícias do esporte com Milton Gama, as informações dos jornais, as manchetes dos jornais que circulam hoje por todo o território nacional. Aqui, agora, programa Passando a Limpo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. 8 horas e mais 10 minutos, agora 8h10. Olha a previsão do tempo para hoje, para esta quinta-feira, dia 13 do mês de novembro, ano de 2025. A quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. Calorão e períodos de céu nublado. À noite com muitas nuvens, mas não chove. A temperatura chegou à mínima hoje de 15 graus. E a máxima hoje, gente, pode chegar a 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 35% e 87%. Quer dizer, o tempo continua abafado. Olha, gente, a Equipe Positiva está no site equipepositiva.com. Você pode acessar lá e acompanhar as notícias da região. A Equipe Positiva está no TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, também no app Equipe Positiva. O app da Equipe Positiva já tem mais de 3.000 downloads e queremos mais. Acesse agora, acesse já o app da Equipe Positiva. Hora certa, 8h12, 8h12. Eu chamo agora Francisco Barros e as manchetes dos jornais que circulam hoje por todo o território nacional. Alô, Francisco, bom dia! Bom dia, Silvano. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Passando a Limpo. Vamos com os destaques que estão repercutindo aí na manhã desta quinta-feira, começando com o site e o jornal O Tempo. Congresso proíbe descontos de associações em pensões e aposentadorias do INSS
como resposta à fraude. A investigação identificou que associações e sindicatos descontaram ilegalmente mais de 6,3 bilhões de reais em aposentadorias e pensões pagos pelo INSS. Tirar carteira de identidade nas UAIs de Minas Gerais ficou mais rápido. Agora o cidadão faz um pré-cadastro com os dados pessoais no momento do agendamento. Destaques do G1 Sul de Minas. Moradores denunciam suposto cemitério de animais em Santa Rita do Sapucaí. O caso está sendo investigado. Polícia Militar do Meio Ambiente e o IMA apuram denúncias de maus-tratos e abandono no bairro Portal da Serra. Dupla é presa e armas são apreendidas durante a operação contra crimes rurais em cidades do sul de Minas. A ação faz parte da segunda fase da Operação Aliança Rural, que ocorreu em 5 cidades da região. Destaques do Globo. Veículos internacionais repercutem o confronto ocorrido durante a COP30. O confronto registrado na zona azul da COP30 chamou a atenção da imprensa global. Presidente americano Donald Trump sanciona projeto que encerra a paralisação do governo. A paralisação foi a mais longa da história do governo dos Estados Unidos. Destaques do jornal Estado de Minas. Minas Gerais se prepara para receber radares que medem velocidade média. Tecnologia já em teste nas BR 040 e 050 promete reduzir acidentes e mudar comportamento de motoristas, mas ainda não há previsão para a aplicação de multas. Mortes acendem alerta para meningite C em Minas Gerais. Infecção de 3 crianças com óbito de 2 delas mobiliza a vigilância epidemiológica em Extrema e Itapeva. Também registrou um caso. A vacinação é essencial. Destaques do Hoje em Dia. Atlético empatou em 3-3 com Fortaleza nesta terça-feira na Arena MRV, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Presidente Donald Trump diz que reduzirá tarifas para importação de café. Sem citar Brasil, ele diz que tudo acontecerá de forma fácil e rápida. Governo estuda a busca ativa de aposentados com descontos indevidos. Até o momento, cerca de 3,7 milhões de beneficiários foram ressarcidos. Destaques do portal UOL. Após pressão do governo e oposição, Rodrigo Mota adia votação do projeto de lei antifacção. COP30 encerra terceiro dia com duplo entrave em negociações. Blocos de países da África questionam viabilidade de metas de adaptação climática. A Arábia Saudita lidera grupo de insatisfeitos com o modelo de financiamento e força adiamento da agenda de discussões em Belém. Esses são os assuntos que estão em destaque na manhã desta quinta-feira. Um forte abraço, Silvano. Ok, Francisco, valeu, muito obrigado. A presença do Francisco Barros todas as manhãs, trazendo com a gente as manchetes dos jornais que circulam hoje por todo o território nacional e dos sites, né? Por todo o Brasil. O site da Equipe Positiva, você sabe, tem informações exclusivas. equipepositiva.com e tem o nosso app com mais de 3.000 downloads. Viu, gente? Nós estamos chegando a quase 3.500 downloads. Eu quero, em 15 dias, chegar a 4.000 downloads. Só isso, só a Equipe Positiva consegue fazer isso. Graças, evidentemente, a vocês. Então, entre lá dentro da loja de aplicativos no seu celular, tá certo? E você vai acessar o app da Equipe Positiva. Acessando o app da Equipe Positiva é legal, porque sempre que cair uma notícia, sempre que a Equipe Positiva postar uma notícia, você tem aquele alerta, você vai receber a informação na palma da sua mão. Vamos agora com notícias policiais, agora direto!
Operação Bacoadegas do Crime está sendo realizada em Minas Gerais e foi deflagrada ontem, no fim da tarde, em lojas de conveniências aqui da cidade de Três Pontas. O movimento das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização chamaram a atenção de muita gente. E quem acompanhou tudo de perto, inclusive a prisão de um jovem, foi o repórter mais bem informado, Denis Pereira, a voz da notícia, que traz agora todas as informações. Olha, uma ação integrada e ostensiva contra a venda de bebidas adulteradas, produtos irregulares e práticas criminosas foi deflagrada no fim da tarde de ontem em Silvano, aqui em Três Pontas. Batizada de Operação Bacoadegas do Crime, a iniciativa fiscalizou lojas de conveniência em diferentes pontos da cidade. Em duas delas, havia denúncias sobre o comércio de drogas. Em uma das conveniências, que fica localizada ao lado da rodoviária, as polícias civil e militar cumpriram um mandado de busca e apreensão. Nenhuma droga foi encontrada no local, mas a Receita Federal apreendeu cigarros eletrônicos, cuja venda é proibida no Brasil. O proprietário, o jovem de 21 anos, que já tinha passagens pela polícia quando menor de idade, foi preso por contrabando. Durante a vistoria, o Instituto Mineiro de Agropecuária apreendeu cerca de 10 litros de cachaça sem procedência, armazenados em garrafas reaproveitadas, que serão descartados. Já o Corpo de Bombeiros autuou o comerciante por falta de medidas básicas de segurança, como fiação exposta, ausência de extintor de incêndio e outras irregularidades que comprometem o funcionamento do estabelecimento. Os fiscais da Vigilância Sanitária Municipal suspenderam temporariamente o funcionamento da loja até amanhã, quando será realizada uma inspeção sanitária. O estabelecimento possui alvará de funcionamento regularizado expedido pelo município e é classificado como de baixo risco, o que permite inspeção posterior. Na segunda conveniência, localizada na Avenida Oswaldo Cruz, próximo ao cruzamento com a Avenida Ipiranga, a polícia encontrou drogas durante as buscas. A Operação Bacoadegas do Crime contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Receita Federal, Instituto Mineiro de Agropecuária e Vigilância Sanitária Municipal. De acordo com as autoridades, as ações integradas coordenadas entre as forças policiais e órgãos parceiros estão sendo realizadas em diversas regiões de Minas Gerais, com o objetivo de reforçar a fiscalização, coibir o comércio ilegal e reprimir atividades criminosas. E as notícias policiais não param por aqui na equipe. São 8 horas e mais 21 minutos agora. 8 horas e 21 minutos. Você ligado aqui no programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Operação do Ministério Público contra a falsificação de medicamentos suspeitos. E tem atuação até do helicóptero da Polícia Militar, que acordou a cidade de Campo do Meio. Os detalhes vão chegar aqui, agora direto. Programa Passando a Limpo, a informação pra você. Olha, Silvano, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e a Polícia Militar, realizaram nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Reação Adversa, de combate a uma organização de falsificação de medicamentos veterinários e de uso humano em Campo do Meio. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo do Meio, Boa Esperança, Campo Belo, em Minas Gerais e também em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Durante a operação, foram realizadas prisões em flagrante delito em Campo do Meio. 4 homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido.
Foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks, embalagens, muitas embalagens, etiquetas, medicamentos com indícios de falsificação e máquinas de cartão. Os materiais irão passar por perícia. Em uma das casas que foi alvo da operação, inclusive com o uso do helicóptero, os policiais encontraram seringas e munições. Segundo o apurado, os investigados utilizavam estrutura logística compartilhada e diversas contas de comércio eletrônico em nome de terceiros para fazer a venda dos medicamentos falsificados. Participaram da operação 4 promotores de justiça e 92 policiais militares e o helicóptero da Base Regional de Aviação do Estado de Minas Gerais, a 6ª Brave. O material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Campo do Meio, que responde por Campo do Meio. A operação desta quarta-feira é resultado de uma outra ação realizada em dezembro do ano passado, quando 8 pessoas foram presas preventivamente e 39 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Na primeira fase da investigação, foram identificadas 40 lojas virtuais e a venda de 10 mil medicamentos. Segundo a promotoria, os medicamentos eram fabricados em Campo do Meio, vendidos pela internet e entregues por transportadora. A perícia realizada nos materiais apreendidos na primeira fase da investigação comprovaram a falsificação dos produtos. Essa operação que mexeu e mudou a rotina da pequena cidade de Campo do Meio. Silvano. Minutos. É o que eu digo, né? Foi o tema inicial do programa e quase todos os dias a gente fala isso aqui. A gente às vezes chega a ser até redundante. É criminalidade para todo lado, é falsificação daqui, é roubo dali, é desvio daqui, é político metendo a mão na cumbuca, quer dizer, roubando. Então, quer dizer, esse é o nosso país, esse é o nosso Brasil, né? O Brasil mostrando a cara, né? O Brasil que não para. Né? Se nós não tivéssemos tantos desvios, tantos roubos, né? Tantos impostos também, porque tem impostos também tira dinheiro do povo. Nós viveríamos bem, né? O brasileiro viveria bem, né? Mas com essa coisarada toda que nós temos aí, com essa nequiada toda, com essa tranqueira toda, com essa corrupção toda, com essa bandidagem toda, eu não sei como é que vai ficar. Equipe Positiva, há mais de 15 anos presente nos principais acontecimentos de Três Pontas. Equipe Positiva, referência em jornalismo. O projeto de lei que segura os gastos com diárias do Poder Legislativo Três Pontas está tramitando nas comissões da Câmara Municipal e ganhou repercussão em toda a cidade após divulgação feita pela Equipe Positiva. Nos corredores da Câmara o clima é outro e a iniciativa divide opiniões entre os vereadores. Uma ala defende e há quem quer limitar o número de viagens. Por isso, ouvimos o posicionamento da presidência e vamos saber qual a iniciativa tomada e também vamos abordar com o presidente outros assuntos nesta entrevista que vamos fazer a partir de agora aqui no programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo exclusivo. Estou recebendo aqui no programa Passando a Limpo o presidente da Câmara Municipal de Três Pontas, o William Bueno, para falar com a gente com relação a essa polêmica. Presidente, outra polêmica, agora das diárias. Por que a mesa diretora está lançando esse projeto aí para diminuir as diárias, consequentemente as viagens para Brasília e Belo Horizonte? Bom dia. Bom dia Três Pontas, bom dia telespectador, que positivo, todo mundo que está acompanhando aí, bom dia aos vereadores também, né, os quais eu tenho muito respeito. A gente vai falar aqui sobre as diárias, o que é esse projeto. Esse projeto, na verdade, ele veio com a necessidade do seguinte: desde 2021 havia um processo aberto pelo Ministério Público indagando sobre viagens de vereadores, viagens excessivas, já estava aí há algum tempo sendo cobrada aos antigos presidentes, né?
E aí, esse ano, nós fomos provocados pelo Ministério Público questionando, realmente a necessidade dessas diárias? Não precisa viajar, afinal, tem como regulamentar isso? E aí a gente sentou e resolveu que a gente regulamentaria, então, por orientação do próprio Ministério Público, a gente regulamentaria que a partir do ano que vem, então, nós teremos um limite de diárias que cada vereador possa fazer. O que acontece? A viagem para o vereador é algo legal. Tudo que foi feito até hoje foi dentro da legalidade. Tanto é que foram pedidas muitas viagens, inclusive, que eu indeferi. Por quê? Porque não estava dentro do que o regimento permite, porque era só para obtenção de curso, e a gente sempre orienta que deve ser curso e agenda com ministérios, com deputados. Ir a Brasília e ir a Belo Horizonte é interessante para os vereadores, para manter um vínculo com essas pessoas que sempre mandam emendas e recursos para a nossa cidade. Então, cortar as diárias não é uma possibilidade, eles precisam realmente estar viajando, mas é o limite, né? O quanto se viaja. Então, todas que foram feitas esse ano, apesar de algumas pessoas acharem excessivas, acharem que foram demais, elas estão dentro da legalidade, eles não cometeram crime, eles não estão cometendo algo errado, é um direito de todos eles, inclusive meu direito. Porém, para o ano que vem, a gente está limitando agora o número de diárias, tanto para Brasília quanto para Belo Horizonte. Agora, regional aqui, para ir a Pouso Alegre, conhecer a Câmara de lá, para ir em Boa Esperança, representando a Câmara daqui, por uma questão de título, moção, os vereadores continuam tendo essa liberdade para poder fazer essas viagens, tá? Então, a polêmica e o projeto, né, polêmico aí surgiu a partir de uma provocação do Ministério Público e uma decisão da mesa diretora, então, em regulamentar essas diárias que até então estavam livres. Mas o papo que está por aí é que você quer ganhar capital político em cima disso. Tem alguma coisa nesse sentido? Não, porque na verdade, ô Silvano, eu falo assim, cada um ali já tem o seu público, já tem seu eleitorado. Eu estou ali gerindo, além de ser vereador, eu estou como gestor da Câmara Municipal. Eu não tenho nada com o Executivo, eu tenho com o Legislativo. O que eu puder fazer para organizar a casa, para deixar a casa organizada, para trazer a tranquilidade até para os próprios vereadores se assegurarem de que aquilo que eles estão fazendo está dentro da legalidade, está dentro do correto, a gente continua aí lutando e fazendo. Eu estou fazendo porque eu acredito que isso seja uma necessidade, fui provocado pelo Ministério Público e eu tenho prazo aí de 60 dias para regulamentar isso. E me diga uma coisa, você tem prazo de 60 dias, quando é que esse projeto vai aí, por exemplo, para votação? Já passou pelas comissões. Na semana passada, tivemos que esperar a Valéria com o Matheus estarem aqui em Três Pontas, que eles não estavam na semana passada para poder fazer a votação. Eles votaram no projeto hoje pela manhã. O projeto talvez tramite já na próxima segunda-feira, se ninguém pedir vistas ou querer apresentar alguma emenda em cima desse projeto. Então nós não sabemos se vai ser na próxima segunda ou se será no dia 24. Antes de eu perguntar para você como é que vai ser esse projeto, a gente até chegou a passar os números aqui, mas eu quero que você reitere para a gente. Dizem também que você não viaja, então quer dizer, se você não tem tempo para viajar, então você pode cortar as viagens dos vereadores. Não, eu tenho tempo, eu tenho disponibilidade, o meu emprego ele tem essa flexibilidade, basta eu avisar, né, que naqueles dias eu estarei ausente. Eu fui uma vez a Brasília, fui 2 vezes a Belo Horizonte esse ano. Eu não acho necessidade para Miller, tá? Isso é uma questão muito individual. Eu não via necessidade para ir na terça, fui na quarta-feira, então fiquei quarta e quinta apenas. Tem vereadores que precisam de mais tempo, às vezes, para fazer mais agenda ou sentem mais a necessidade. Eu realmente não tive a necessidade. O Rodrigo também, investigador, não viajou nenhuma vez, ele também não teve essa necessidade. Então, na verdade, a limitação para as nossas viagens não é a nossa vida pessoal ou o nosso trabalho. É, na verdade, uma questão pessoal mesmo. Na minha concepção, eu não precisei viajar mais do que isso, enquanto os vereadores sentiram a necessidade de viajar mais. Então eu não tenho essa limitação. Eu sou livre para viajar quando eu puder e precisar. Presidente Emílio Bueno, com relação a cursos, o que você tem a falar para a gente? Eu até citei no programa, teve uma época, o presidente Sérgio, ele trouxe o curso para Três Pontas. Inclusive os mesmos que dão o curso lá vieram para cá. Sim. Na época, só 2 vereadores ou 3 foram no curso. Pode ter uma viabilidade de você trazer o curso para Três Pontas? Então, vamos lá. Existem muitos cursos no Brasil todo para vereadores, tá? Para ensinar aí questões tributárias, questões de impostos, questão de licitação, de compras, para compreender, até porque a segunda função do vereador é a fiscalização. Então, quando eles vão geralmente fazer a agenda, eles já casam também a ideia de fazer curso, que geralmente é no período da manhã. Então, eles fazem 3 dias de curso, geralmente quarta, quinta e sexta, que é geralmente das 8 ao meio-dia, e são cursos variados aí. Quando eles me pedem, né, porque todos os pedidos passam por mim, quando eles me pedem esse curso,
eu vejo se faz sentido, se aquele curso realmente é interessante para o vereador. Por exemplo, vamos pensar aí, um vereador que tem 2 mandatos, ele vai fazer um curso de introdução à legislatura, ele vai aprender a ser vereador agora? Então eu explico, indefiro o curso, uma vez que o senhor já está aqui há tantos anos e não precisa fazer um curso como esse. Oriento para que procure um outro curso que seja mais plausível, que seja mais coerente. E aí os cursos que fazem realmente são muito bons, não são cursos ruins, acrescentam muito, mas eu posso estar trazendo também para Três Pontas, pagando esse profissional que dá esse curso para vir ministrar aqui na Câmara Municipal. Esse ano ainda não foi uma realidade, mas se Deus quiser, o ano que vem a gente vai estar trazendo alguns cursos para cá, até para profissionalizar, para fortalecer a compreensão e o entendimento aí dos vereadores. Aí a gente vai ver, né, qual vai ser o quórum dos 11, quantos vereadores vão estar participando desses cursos. E vai dar opção de cada um em ir ou não, porque a gente também não pode obrigá-los a estar cumprindo esse curso, tá, Silvano? Vamos lá então agora para a gente saber como é que fica então se esse projeto vigorar a partir do ano que vem. Esse projeto é vitalício? Ninguém poderá alterá-lo ou na próxima legislatura pode acontecer alteração? Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai falar o projeto foi apresentado da seguinte forma. Intermunicipal, ou seja, no raio menor de 100 km, os vereadores continuam tendo liberdade para poder viajar, porque geralmente é um bate e volta, são cidades muito próximas, que dá para o carro oficial levar e trazê-lo no mesmo dia. No caso, acima de 100 km e abaixo de 500, que é, por exemplo, Belo Horizonte, os vereadores podem utilizar até 16 diárias no ano, então 16 dias. Eles vão receber para ficar 16 dias em Belo Horizonte. Não são 16 dias corridos, cada um distribui esses 16 dias aí no ano, da forma como preferirem. E acima de 500 quilômetros, tá? Que no caso uma Brasília, por exemplo, né, que é a capital federal aí, os vereadores podem viajar até 8 diárias. Então podem ficar até 8 dias em Brasília no ano. Como eles vão distribuir isso? Várias viagens de 2 dias, várias viagens de 3, aí fica a critério de cada um. Então ficaria desse jeito. É o jeito que hoje o projeto está sendo apresentado. Pode receber alguma emenda de algum parlamentar e aí a gente vota na nossa sessão, né, aquilo que o vereador apresentar. E aí vai do voto da maioria, tá certo? Agora, teve uma outra pergunta aí que você questionou, né, Silvano? Me esqueci do que é a segunda pergunta. Como é que ficaria a questão de viagem e qual que seria o custo das viagens? O custo das viagens, gente, é um custo que está dentro do parâmetro, tá? Hoje uma diária aí é cerca de R$600. E o que ele paga com essas viagens, com essa diária? Ele paga a alimentação dele do dia, almoço, janta, café da tarde, e locomoção, porque nem sempre o carro oficial tá junto, né? Ainda mais quando é distante, vai de avião, então lá precisa de motorista de aplicativo, então chama Uber, né? Para poder transitar ali dentro da cidade, e paga-se a diária do hotel, que principalmente Brasília é um hotel geralmente mais caro. É um hotel que sai a um preço de R$280, R$300, que não é um hotel luxuoso, é um hotel dentro da média mesmo, bacana. Brasília é uma cidade cara, e geralmente capitais são cidades mais caras. Então, a diária em si, ela tá ok, ela é um valor a nível nacional, tá bom? Então, todos os vereadores do país têm direito a isso, assim como deputados, presidentes, prefeitos, têm direito a essas diárias. Então, é uma diária votada e ok. Você me perguntou também se alguma nova lei pode alterar isso no futuro, se algum novo presidente que entrar na Câmara Municipal pode alterar essa lei. Ele pode apresentar essa mudança sim. Só que mexer em projetos como esse geralmente são muito impopulares para o vereador. Então você me perguntou, Miller, você acha que você está fazendo isso para ganhar um capital, um novo eleitorado, né, um capital político? Eu não vejo assim, porque eu acho que isso é muito impopular para o vereador que faz, porque tem muita gente contra também. Isso me expõe muito, isso expõe outros vereadores que inclusive achavam muito ruim de eu apresentar o projeto. Isso de alguma forma internamente abala muito a estrutura e as relações entre os vereadores. Então apresentar um projeto desse é realmente muito difícil, tem que ter coragem. E um novo presidente que entrar, que for mexer numa lei como essa, ele vai precisar lidar com todos esses obstáculos, com todas essas dificuldades. Você acha que poderá ser alterado emendas? Vai entrar uma emenda para alterar isso aí? Não sei. Possivelmente um ou outro ali talvez apresente uma nova proposta. Eu acredito que não vai ser uma proposta excessiva, até porque sabe da necessidade dessa limitação, dessa regulamentação, mas
Se os outros acharem plausível e votarem a favor disso, a emenda vai ser aprovada e a lei pode ser aí vigorada, dando um novo limite. Certamente não será excessivo. E como é que é o ambiente, presidente Miller, na Câmara? Hoje nós sabemos, né? Desde o começo se fala sobre essa renovação, que a população votou para 7 vereadores novos que não eram de mandatos passados entrarem, que restou ali 4 veteranos, né? Hoje a relação, eu falo, a política, Silvano, cada dia tá de um jeito, sabe? Tem dia que acorda todo mundo unido, todo mundo feliz, todo mundo, vamos lá, todo mundo junto. Tem dia que realmente a gente se opõe, contra-opõe a opinião do outro, discorda mesmo, debate, entra ali numa discussão um pouco mais fervorosa, que muitas vezes é necessária, muitas vezes não tinha necessidade. Como toda relação, igual um casamento, né, Silvano? Tem dia que tá ótimo, tem dia que não tá bom, tá se estranhando, tem dia que nem conversa. Então, assim, varia muito. Cada dia é um dia. Mas eu falo, nós que entramos agora, nós somos, graças a Deus aí, amigos já, nós temos uma relação mais próxima, de mais conversa, mais diálogo. Houve uma resistência no início dos veteranos, mas hoje a gente já consegue conversar com muita tranquilidade com o Antônio, com o Coelho, com o Robertinho. O Popó é um querido, né? Sempre conversa com a gente, sempre tem uma troca muito bacana. Então hoje a gente consegue ter uma abertura maior para estar falando, né? Geraldo, inclusive, teceu elogios a mim na última segunda-feira, tenho nada contra o Coelho. Ele faz a política da forma como ele acredita, o Roberto, cada um faz a sua política ali da forma como acredita e da forma como o seu eleitorado gosta, vê e se identifica. Então, assim, hoje a nossa relação cada dia de um jeito, tem dia que é mais unido, tem dia que tem mais divergência, e a gente vai seguindo e construindo aí a história da política de Três Pontas. O vereador, além de captar emendas hoje, buscar recursos, ele tem que legislar e fiscalizar. Como é que estão caindo os projetos lá? Tem muitos projetos feitos pelos vereadores, presidente? Feitos pelos próprios vereadores, não, né? Eles geralmente indicam moções e títulos, indicam também nomes de estradas, nome de ruas. Agora, projeto assim, efetivo, são poucos projetos. Não é cultural do Brasil, né, o vereador colocar projetos em pauta para ser discutidos. Mas nós temos aí, né, teve o Refis, que foi do Rodrigo investigador, teve o meu projeto de direito na escola, que é as aulas de direito que vai ter na escola a partir do ano que vem para meninos de 4º a 9º ano, teve o projeto do Matheus, falando aí sobre a conscientização, teve o projeto do Popó sobre a conscientização animal também, aquela semana de conscientização. Eu apresentei também o projeto do Museu do Quilombo de Valorização da Cultura Africana, coloquei também em aprovação aí o Dia da Praxia, que vai chegar agora dia 24, o projeto para ser aprovado, que é uma neurodivergência que uma criança tem, que é um transtorno mesmo de fala, e muitas vezes as mães não sabem, acham que a criança tem dificuldade de audição ou vai ser deficiente auditiva. Então, assim, a gente vai apresentando os projetos, a gente está começando com esse movimento para ver se estimula os outros vereadores também a trazer ideias, soluções, porque eu falo, a gente está tentando implantar uma Câmara, o Silvano, que seja mais propositiva, que traga soluções e não mais uma Câmara tão midiática ou que aponte apenas os problemas da cidade. Porque os problemas todo mundo já sabe. Todo mundo sabe que tem buraco na rua, que o semáforo não funciona, que o trânsito está caótico, todo mundo sabe que quebra-mola está demais, todo mundo sabe. Eu ficar levantando na Câmara para ficar falando isso de novo, repetindo isso, até quando? Eu tenho que propor soluções, eu tenho que trazer soluções. E eu acho que esse novo mandato, ele vem trazer essa proposição, ser uma Câmara mais propositiva, trazendo projetos, coisas mais efetivas e soluções. E uma coisa, Silvano, que eu falo muito, sabe? Culturalmente, em Três Pontas e no Brasil, o vereador se coloca muito como fiscalizador, ele acha que ele é só fiscal. A gente não é só fiscal, isso aí é uma função secundária. A nossa principal função ali é legislar mesmo, é estudar os projetos, é analisar, ver se aquilo ali é viável para a população e aprovar ou não esses projetos. Numa discussão sadia, como foi segunda-feira, uma reunião extremamente produtiva, muito boa mesmo, e que a gente se respeitou o tempo todo. Então é isso, na minha concepção, hoje é trazer uma Câmara e um mandato muito positivo e voltado mais para proposições. Tem uma fala de alguns vereadores que dizem que ouvem nas ruas, que essa é a pior gestão que já teve em Três Pontas. Não considero, não vejo isso, e eu acho que quando você joga esse juízo de valor, que são opiniões, essas opiniões elas são muito individuais. É ruim para quem? Para quem está deixando de ser beneficiado? É ruim para quem? Para quem geralmente cortava uma fila,
É ruim para quem? Para quem passava na filinha do postinho ali. A gente está tentando ser honesto, ser justo, ser mais do diálogo e mais propositivo. Se isso é ruim ou bom, varia da opinião de cada um, mas na minha concepção está dentro da honestidade, dentro da legalidade, e a gente tem feito o melhor trabalho possível. Presidente Miller, recentemente teve uma outra polêmica aí, que aliás eu acho que você com razão chamou a atenção dos vereadores para prestar mais atenção lá em plenário, na reunião ordinária da Câmara Municipal. O que você tem a falar a respeito disso, que depois nós acabamos não conversando em relação a isso? Silvano, eu falo, né? A política ela expõe demais a gente tem que estar muito com a inteligência emocional muito em dia, com o emocional muito firme, porque a gente é atacado, a gente é exposto o tempo todo. Foram muitos momentos do ano em que a gente teve um contraponto, que a gente foi exposto. O primeiro foi aquela minha discussão, né, com 2 vereadores, porque eles saíram no meio da plenária, porque tinha uma mulher supostamente passando mal, quando na verdade ela não estava passando mal. Ela foi apenas reclamar do atendimento no PAN. Depois nós tivemos um problema em relação ao portão, né, na Câmara Municipal, que não está fechado, ele continua aberto ali na lateral. O que a gente fechou foi o estacionamento, que é privativo da Câmara para servidores e vereadores. E a última polêmica aí foi a questão que eu chamei a atenção durante a reunião. É porque eu percebo que muitos vereadores, durante a fala de outros, não se atentam, mexem no celular constantemente, conversam com outros ali, assuntos aleatórios, levantam o tempo todo, saem, andam. Eles têm direito disso, eles podem, eles não precisam ficar amarrados na cadeira. Mas eu acho desrespeitoso com quem está falando, porque às vezes não é importante para mim o que o Silvano está dizendo, mas para ele é importante. Às vezes eu nem sei desse assunto, opa, deixa eu ouvir aqui, porque às vezes vem um projeto para isso, às vezes eu tenho uma solução para resolver esse problema. Então ouvir mais, com mais paciência aquele vereador, até porque todo mundo sabe que aqueles 5 minutos do pequeno expediente é um direito dele, ele tem direito de falar os 5 minutos. Então assim, a pessoa está terminando a frase, o tempo bateu, eu deixo ela encerrar a frase, 5 segundos ali não vai fazer diferença. E tem vereadores que reclamam, vereadores que ficam calorados e começam, né, a mostrar uma insatisfação. E aí eu pedi que os vereadores, durante as reuniões, não tivessem pressa para ir embora, viessem com tranquilidade por tempo que for necessário para a gente poder discutir os projetos com tranquilidade, sem esse afobamento, sem essa necessidade, e prestando atenção no que o outro está dizendo. Porque eu percebo ali que alguns vereadores têm essa dificuldade, às vezes, de estar respeitando a fala do outro e de estar respeitando o momento de reunião, que é na segunda-feira. E o que a gente nota é que a Câmara hoje tem um comando diferente dos outros gestores que estiveram à frente da Câmara Municipal na sua liderança. Eu me acho muito chato. Eu sou muito organizado, eu gosto da coisa muito disciplinada, eu gosto de cada coisa no seu lugar, respeitando a sua função, compreendendo as coisas ali. O Coelho até falou assim, o presidente, o senhor é meio turrão, e não sou eu que vou mudar isso. Eu gosto de organizar as coisas. Eu acho que uma casa organizada, ela anda melhor. Então, o que eu puder colaborar para disciplinar, para explicar para as pessoas com muito respeito, de uma forma muito tranquila, igual eu estou conversando aqui, eu faço. Eu não sou de gritar, eu não sou de perder o controle, eu sou muito ponderado, mas a hora que eu percebo que está excessivo, né, essa falta de atenção, esse desrespeito, eu chamo a atenção, eu peço para os vereadores, gente, vamos lá, vamos junto aqui, não vamos fazer isso, vamos ouvir o outro aqui, porque ele está falando e é importante. Então é isso, eu tento seguir da forma correta e justa. Presidente, a gente viu que você fez reformas na Câmara, você fez muita coisa boa lá, mas eu tenho notado que o som da Câmara, o áudio da Câmara, sempre está com problema, e isso não é de agora, até que vocês deram uma ajeitada lá, porque nas legislaturas passadas era triste até você colocar esse áudio aqui através da imprensa, porque nós captamos o som de vocês em plenário. Presidente, esse som aí, qual que é o problema? O que está acontecendo? Então, vamos lá. Toda a parte de microfones e câmeras da Câmara Municipal, né, do plenário, ali onde acontecem as reuniões, ele é um serviço prestado e terceirizado. É um ato licitatório que aconteceu há anos atrás, a empresa ganhou por licitação e essa empresa vem de fora fazer essa manutenção para nós. Nós não temos a pessoa que faz essa manutenção aqui, geralmente vem a pessoa de fora para fazer. Lá para nós, o microfone está normal, todo mundo consegue ouvir plenamente, microfone muito bom, tudo funcionando bem. O que acontece é que muitas vezes na transmissão esses microfones eles não funcionam bem, a voz fica muito baixa, muito abafada, né? Às vezes dá alguma microfonia, e aí nós já oficiamos essa empresa para ela vir e organizar, porque até mês passado estava tudo certo. De um mês para cá começou a oscilar de novo.
Então no começo do ano estava ruim, eles vieram, arrumaram. Manteve-se aí uns 6 meses bom, e agora voltou de novo a dar essas panes na transmissão, tanto no Facebook quanto no site da Câmara. Mas é engraçado, depois que solta o vídeo gravado, que não é ao vivo mais, a gente assiste e o som tá bom. É só durante mesmo o momento do ao vivo que esse som fica realmente falhado. Então a empresa está vindo, se Deus quiser, e na próxima semana ela está aqui fazendo a manutenção para nós. A gente colhe o vídeo tá legal não, presidente, mas tem que cobrar, não tá legal, você pode ver a produção dos vídeos nossos lá, não tá legal, e a gente tem que reclamar. Claro. Até porque você é uma pessoa de diálogo e a gente gosta disso, você sabe que aqui... Eu sou muito imediatista, sabe, Silvano? O pessoal, até que tanto no colégio quanto na Câmara, eles falam assim, o Miller não tem paciência para esperar. Eu vejo uma lâmpada queimada, Silvano, eu vou lá no minha área, eu compro, já troco, já resolvo. Eu sou bem assim. Só que quando se trata da coisa pública, do equipamento público, a gente sabe que você não pode fazer. Eu não posso fazer. É uma coisa que eu coloco sempre aqui, a coisa pública não é como a coisa privada. Não é. Né? Você não pode simplesmente pegar o dinheiro ali, vai lá, compra, volta e compra. Você também não pode de uma vez, vamos romper com essa empresa, então não é assim que funciona. Não posso. Tem todo um processo, a gente tem que respeitar esses processos. E aí as pessoas pensam, por que tanta burocracia, que palhaçada, que bobajada, tem que resolver o problema. Eu concordo, mas a gente tem que entender que a gente vive no Brasil e que assim como outros lugares do mundo, você tem que ter essas amarras, porque senão a corrupção come solta. A gente já sabe que com tanta burocracia, ainda tem escândalos de corrupção em muitos lugares, imagina se não tivesse essa burocracia toda. A corrupção rolaria solta aí e ninguém teria controle sobre nada. Presidente, acho que o papo foi legal. Você tem mais alguma coisa que você queira? Não, só quero agradecer a todo mundo que está compreendendo aí todos os processos da Câmara. Eu sou muito aberto, muito acessível, os outros vereadores também. Sempre que tiverem alguma dúvida, alguma questão, manda mensagem para a gente, vai lá na Câmara conversar. Se quiser conversar com o Antônio, com o Coelho, com o Roberto, com o Daniel, com todos os outros, é só marcar um horário lá, eles estarão recebendo vocês. Todos os vereadores são muito acessíveis e atendem a população sempre com muita disponibilidade. E obrigado, Silvano, pela oportunidade aí de explicar o projeto. Eu sei que é um projeto polêmico, mas é um projeto necessário e a gente está aí cuidando da coisa pública mesmo, como se fosse nossa, para a gente poder organizar de uma forma melhor essa casa do Legislativo. Este é o presidente da Câmara, Miller Bueno, equipe positiva, referência em jornalismo. Aí a nossa entrevista com relação a isso, eu acho que a imprensa tem que fazer esse papel, o que sempre a equipe positiva fez. Nós não queremos aqui polemizar, não. Mas são as coisas que acontecem. E eu estou vendo muita austeridade aí na liderança do presidente Miller Bueno na Câmara, entendeu? Na Câmara Municipal de Três Pontas. Agora, cada vereador tem o seu posicionamento, cada vereador viaja hoje para buscar lá emendas parlamentares, isso não é verdade. Vereador viaja. Agora, eu não sei se precisa viajar tanto para fazer curso, para buscar emendas parlamentares, isso que eu não sei. Até porque eu nunca fui vereador, eu acho que não precisa, na minha opinião. Eu acho que não precisa. Então, diminuir um pouco, entrar em um acordo para ver o número correto de diárias, o quanto que pode ser do número de diárias, e daí vai funcionar tudo, pode tudo dar certo, né? Pode as coisas acontecerem. Vamos chamar pode as coisas todas acontecerem, vamos aguardar pra gente ver. Tomara que esse projeto já vá para segunda-feira e mais uma polêmica seja acabada, né? Nós tivemos a polêmica do portão, polêmica agora das diárias. Qual outra polêmica que nós tivemos? Tivemos mais polêmicas na Câmara. A polêmica que o Miller Bueno, ao meu ver, chamou a atenção dos vereadores corretamente, né, para ter postura na hora da reunião lá. E eu falo aqui também, eu quero ver eles me criticarem, porque às vezes o vereador está falando, o outro está levantando, o outro tá fazendo isso, o outro está fazendo aquilo. Ele está correto, na minha opinião. Nessa questão das diárias, eu acho que tem que haver uma ampla discussão entre os vereadores para entrar no acordo. Eu acredito que não é viável ficar viajando o ano todo mês do ano, né? Para Brasília, direto, né? Para Belo Horizonte, eu acho que não precisa disso. Eu acho. Agora, cabe aos vereadores lá, numa discussão sadia, né? Sem ofensas, resolver esse problema aí da diária. E cabe, né, o cidadão que está em casa e que está acompanhando pelas redes sociais, pela Sentinela FM, que tire aí a sua conclusão. Ele está na ponta da linha. Ele, desde pequenininho, é o Milton Gama.
Olá, Silvano Alves, um abraço para você, muito bom dia a todos os amigos que estão acompanhando o programa Passando a Limpo aqui pela equipe positiva e também pela Rádio Sentinela FM, um bom dia a todos. Vamos às informações esportivas. Ontem teve um jogo isolado do Campeonato Brasileiro de Futebol, partida atrasada da 16ª rodada e disputada na Arena MRV em Belo Horizonte. E o Galo acabou ficando no empate em 3-3 com a equipe do Fortaleza. Hulk, Vitor Hugo e Dudu marcaram os gols da equipe atleticana, que chegou a abrir 3-0. E aí o time do Fortaleza chegou aos gols de empate, com Daverson, ex-Galo, marcando em 3 oportunidades. O tropeço diante da torcida manteve a equipe do Atlético na 9ª posição, 44 pontos. O Fortaleza empatou a 4ª partida seguida e segue em situação delicada em penúltimo lugar, 31 pontos. A diferença para o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento, é de 4 pontos. Antes da bola rolar, a torcida atleticana homenageou Hulk por ter atingido a marca de 500 gols na sua carreira. Atlético volta a campo no próximo domingo em jogo adiantado da 37ª rodada. Vai até o interior paulista quando vai encarar a equipe do Red Bull Bragantino. A bola rola 7 horas da noite. Bom, em relação à equipe do Cruzeiro, depois de 2 dias de folga, os jogadores celestes se reapresentaram na Toca da Raposa na tarde de ontem. A atividade marcou o início da preparação para a partida diante da equipe do Juventude pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão. Bom, a novidade foi Matheus Henrique. Ele iniciou a transição da fisioterapia para a preparação física. O meio-campista se recupera de uma fratura na costela sofrida no dia 5 de outubro. Fagner participou dos trabalhos de preparação física. Ele também está em transição física, próximo de voltar a jogar. Fabrício Bruno, a serviço da seleção brasileira em Londres, foi a ausência, obviamente, no treino, na reapresentação de ontem. E o jogo contra o Juventude será no dia 20 de novembro, 4 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias, no Rio Grande do Sul. Bom, e tem novidade aí na Conmebol. Novidade nas finais continentais da América do Sul. Bom, ontem a Conmebol, entidade responsável pelo futebol sul-americano, divulgou que as decisões das Copas Libertadores e Sul-Americana contarão com a tecnologia de impedimento semiautomático e linha de gol. Serão 24 câmeras especializadas instaladas ao redor dos estádios Monumental e Defensores del Chaco para o gol que define se a bola ultrapassou por completo a linha da baliza. 14 câmeras serão disponibilizadas, além de 10 para o impedimento semiautomático. E ontem o Huracan apresentou Marcelo Rezende Machado, que será o novo board member da equipe do Huracan, o Huracan SAF de Itajubá. Com mais de 15 anos de experiência no Clube Atlético Mineiro, ele traz uma bagagem incrível para a nova fase aí do clube. Foi secretário adjunto de esportes, advogado e é um dos pioneiros do compliance no futebol brasileiro. Ele chega para fortalecer a governança e estratégia da primeira SAF Startup do Brasil. Bom, um board member é um membro do conselho administrativo, um grupo de indivíduos experientes que supervisionam a estratégia, a governança, a saúde financeira de uma comissão. As responsabilidades incluem definir metas, garantir a conformidade legal e ética, supervisionar a alta administração. Em suma, ele atua como uma voz dos acionistas e garante que a empresa prospere a longo prazo. Pois bem, é isso, garotinho. Um abraço para você, para todos os amigos ligados aqui. Logo mais 11 horas da manhã tem muito esporte na resenha esportiva pela Sentinela FM. Grande abraço a todos, uma ótima e abençoada quinta-feira a todos. Milton Gama, né, que trouxe as informações aqui do esporte. Milton Gama e eu, nós trabalhamos, sabe, Johnny, 15 anos juntos. Nós transmitimos tudo que tem que você pensar do esporte aqui de Três Pontas.
Aí depois você vê gente agora, chegou, agora falando que fez isso, fez aquilo no esporte, e não fez porra nenhuma, entendeu? O que nós fizemos e transmitimos, de transmissões, disso, daquilo, no esporte, foi coisa de louco. Olha, quando eu cheguei na rádio em 1988, e logo que eu assumi a equipe esportiva, nós levamos a Rádio Três Pontas, na época, a transmitir jogos no Mineirão. Depois levamos a rádio a transmitir jogos no Maracanã, no Morumbi. Jamais feito aqui por alguém antes, e agora está fazendo aí com o Milton Gama, mas antes, quem fez? Eu fiz. Aí depois chegou o Milton Gama, eu não gosto dessa palavra de eu, mas fui eu. Porque quem captava patrocínio, quem levou, fui eu. Quem que promoveu o esporte amador aqui da cidade de Três Pontas, transmitiu as categorias de base, todas, fomos nós. Aí já estava lá o Milton Gama comigo, me ajudando muito, porque nós tínhamos 2 narradores. Então nós fizemos um trabalho fantástico, fantástico. Então quando eu vejo gente nova chegando agora e achando que é todo poderoso, tá fazendo de tudo, gente, tudo que pensarem em termos de rádio, a gente já fez. O Milton Gama sabe disso. Tudo que pensarem, a gente já fez. Dito isso, forte abraço. Amanhã eu tô de volta com a última edição do Passando a Limpo. Tchau, tchau.